maravilhosa, tudo bem com você? Eu sou a Thaís e hoje eu vou te falar a importância da terapia no processo do luto. Eu perdi minha mãe 10 anos atrás, eu era filha única, de mãe solo, minha mãe faleceu pro câncer. Passei por uma fase assim bem intensa do luto e tudo que eu passei foi uma experiência que eu tive na minha vida e que eu posso compartilhar com outras mulheres, com outras meninas que estão passando pela mesma situação que eu passei. Eu tinha 21 anos na época. Hoje tenho 31 anos e eu demorei mais ou menos uns 8 anos pra passar pela fase do luto até chegar na aceitação. Eu entendo que eu demorei tanto assim porque eu não entendia nem que luto tinha fase, eu não busquei ajuda psicológica, eu achei que eu por mim mesma ia conseguir tudo e não consegui. E eu só consegui chegar na fase da aceitação quando eu busquei ajuda psicológica. O luto, ele tem 5 fases, sendo que muitas vezes essas fases, elas não são assim, acontece a primeira, depois a segunda, elas podem variar entre elas. E as 5 fases do luto são negação e isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. A última é a aceitação, quando você aceita que aquela pessoa partiu. Na terapia, eu ressignifiquei a imagem da minha mãe. É muito importante que você faça terapia desde o início, quando você perde, porque você vai passar por essas cinco fases mesmo com a terapia, mas a terapia vai te guiar por elas de uma forma mais leve. Você vai conseguir entender o que está acontecendo com você. Eu não consegui entender o que estava acontecendo comigo, eu só estava conseguindo entender que eu estava sofrendo, mas eu não entendia assim as fases, eu nem sabia disso, gente. Então hoje o que eu mais quero é despertar você que está passando por esse mesmo momento que eu passei, um momento tão difícil, despertar você para procurar uma ajuda, para que esse momento possa ser um momento assim, como que eu posso dizer? Talvez não mais leve, porque é uma dor, é um luto, mas assim, que você venha passar com mais sanidade, com mais clareza pelo que você está passando. Na terapia eu entendi os meus momentos e na terapia eu ressignifiquei a imagem da minha mãe. O que é ressignificar? Ressignificar é dar um novo sentido. A minha mãe me criou sozinha. Então minha mãe, a minha vida toda, foi a imagem da mulher forte, da mulher guerreira, da mulher que mantém a casa, mantém a filha, que faz tudo pela filha, que deu estudo. Essa é a imagem da minha mãe. Essa é minha mãe pra mim. Mas minha mãe ficou 7 meses doente. E quando ela faleceu, quando eu lembrava da minha mãe, eu não conseguia lembrar da minha mãe saudável. Eu só lembrava da minha mãe doente. Minha mãe deu câncer. Um câncer com metástase, e a metástase maior foi no fígado e ela era negra e ela ficou amarelada. E eu só via minha mãe careca, a minha mãe amarelada, a minha mãe doente, minha mãe enfraquecida. E isso fazia com que eu sofria demais. E não ressignificar a imagem da minha mãe fez com que eu não aceitasse a morte dela. Fez com que eu não entendesse o processo que estava acontecendo comigo, o processo do luto. E eu só sentia raiva, eu estava entrando em depressão, eu estava muito mal pelo fato de que eu não tinha consciência, que eu não conseguia mais enxergar a minha mãe como ela era. Eu só enxergava minha mãe na doença dela. Então, na doença, a pessoa fica fragilizada, a pessoa fica fraca, a pessoa não fica no normal dela. E enxergar minha mãe o tempo todo daquela forma estava acabando comigo. Na terapia, eu lembro que era pandemia ainda, não tava tendo presencial. E a terapeuta falou comigo, ela falou assim comigo: Thaís, tem alguma coisa que te incomoda? Eu falei assim: tem, mas eu lembro porque, gente, foi assim, foi muito libertador, eu me emociono. E eu falei assim: tem a morte da minha mãe. Eu chorava muito, eu chorava de madrugada, eu tinha pesadelos. Nossa, eu não vivia bem. E aí ela falou assim: a gente tem que conversar sobre isso. Eu falei assim: mas se eu falar sobre isso, eu vou chorar o tempo todo. Ela falou assim: então a gente vai chorar juntas. Nós vamos chorar juntas. E aí ela fez sessão comigo ali. Nessa sessão ela falou comigo sobre ressignificar a imagem da minha mãe. Ela foi trazendo na minha memória coisas que eu tinha esquecido, coisas que a doença, que eu só lembrava na doença, eu não lembrava antes da doença. E depois dessa sessão eu não parei de fazer terapia. Eu faço terapia
Até hoje eu faço terapia, paro e volto, mas eu faço terapia até hoje, não por esse motivo, mas por outros motivos, porque é muito importante fazer terapia, gente. Faça terapia, sua vida vai ser outra, eu te garanto. E foi muito importante pra mim a terapia para ressignificar. E se você perdeu sua mãe, perdeu seu pai, perdeu uma pessoa que você ama muito, e você tem alguns anos já que você perdeu essa pessoa, e você ainda tá sofrendo, e você não conseguiu chegar na fase da aceitação, cada um tem seu tempo, eu entendo. Mas procura uma terapia. Às vezes você precisa de ressignificar a imagem dessa pessoa na sua cabeça. Às vezes você precisa de relembrar coisas que a doença, a fase da doença da pessoa te fez esquecer, ou a morte da pessoa te fez esquecer. Então você precisa de uma ajuda. Eu sempre costumo falar, se você está com uma dor no pé, você procura um ortopedista. Se você está com uma dor no joelho, você procura um ortopedista. Com uma dor na barriga, você procura, sei lá, um clínico geral. Porque quando você está com uma dor na sua alma, quando a sua mente está ali falhando, quando você não consegue ter os pensamentos mais em ordem, por que não procurar uma ajuda que vai te ajudar, né? Que vai te dar esse suporte ali naquele momento. É muito importante, não tenta ir sozinho. A igreja, eu sou evangélica, a igreja, ela tá ali sim procurando as dores da alma, mas Deus, ele deu sabedoria para os homens estudar o cérebro para poder nos ajudar, nos auxiliar nesse momento. Então tem pessoas especializadas, tem profissionais que estudaram para te ajudar a lidar com a sua dor do luto. Então não tente sozinho, faça terapia. Eu sou muito adepta à terapia. Eu sou assim, gente, eu sou fã de número 1, fã de carteirinha de número 1 mesmo, número 1, sobre a questão de terapia, porque é muito importante, principalmente para o luto. Luto não é só quando você perde alguém para a morte. Uma separação é um luto. Eu estou falando sobre o luto de perder a mãe, porque pra mim foi o luto da minha vida que mais doeu. Foi o luto que realmente parou a minha vida, porque era minha mãe, eu morava com a minha mãe, eu era solteira quando minha mãe faleceu. Eu era uma menina, eu tinha 21 anos. E eu fiquei sozinha, né? Sozinha nunca, porque eu tenho Cristo, eu tenho os meus amigos, eu tenho minha família. Então assim, eu fiquei sem minha mãe, eu fiquei sem minha base, eu fiquei sem a minha referência de família. Então assim, pra mim foi uma coisa muito impactante. Não foi traumático, porque é o normal os filhos perderem os pais. Nós vamos perder nossos pais. Traumático é ao contrário, quando os pais perdem os filhos, aí é traumático. Mas quando nós perdemos nossos pais, não é traumático, é o natural da vida, é o processo normal da vida. Mas até a gente chegar nesse estágio de olhar para essa situação e falar é o natural da vida, tem que ter muita ajuda psicológica mesmo, senão a gente não suporta sozinho. Então, se você está passando por esse momento do luto, não vá sozinho. Não cometa o erro cometido durante 8 anos. Não vá sozinho. Peça ajuda. Procura um terapeuta de confiança, uma psicóloga de confiança, alguém que você possa se abrir, alguém que vai estar especializado a te ajudar, a te encaminhar nesse processo do luto. Não significa que você não vai passar pelos 5 estágios, você vai passar pelos 5 estágios desse luto, porém você vai passar de uma forma bem mais, como que eu posso dizer, gente, a palavra certa agora me fugiu, mas você vai passar de uma forma mais consciente daquilo que você está passando ao galo. Se você é uma filha como eu, que perdeu a mãe, que está procurando ajuda, que quer passar pelo luto, que precisa de passar pelo luto para continuar a sua vida, porque a gente precisa de continuar vivendo, a gente precisa de continuar vivendo bem. Então, esse é o meu recado para você. Eu acho não, um dia eu falei para Deus, nenhuma dor ela pode ser em vão. Se eu estou passando pelo que eu estou passando agora, é porque o que eu estou passando, na minha experiência, vai ajudar alguém um dia. Eu não aceito passar pelo que eu estou passando e não aprender nada,
e não ter nenhuma experiência e não ajudar uma pessoa sequer nessa vida. Então eu espero que eu possa estar te ajudando. Já se passaram 10 anos sem a minha mãe e eu aprendi muita coisa nesses 10 anos. Essa fase do luto foi uma escola na minha vida. Eu aprendi muita coisa. E tudo aquilo que eu aprendi, eu vou passar pra você. Eu vou falar, porque a gente tem que ajudar outras pessoas que estão vindo depois da gente, passando por aquele mesmo problema. Eu espero que esse vídeo te ajude muito. E aquilo que você tiver de dúvida, que eu souber, que eu já tiver passado nessa fase de luto, eu vou te ajudar, eu vou te falar. Conta para meus comentários o que você quiser, e os comentários que você não quiser que sejam visíveis aqui no vídeo, você fala: Thaís, não mostre esse comentário, porque todos os comentários que postam nos meus vídeos são retidos pra mim. Nesses vídeos de luto são retidos pra mim. Eu guardo todos. Se a pessoa quiser que eu posto, eu posto. Se você falar que não é pra postar, que é uma coisa íntima, eu não vou postar seu comentário, você pode ter certeza. Sinta-se à vontade, estou aqui pra te ajudar no que você precisar, se você está passando por esse momento do luto. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E eu vou fazer um vídeo falando dos 5 estágios do luto, tintim por tintim, falando como foi a minha experiência. Lembrando que eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu sou uma filha que sentiu na pele todas as fases do luto. E é isso aí, maravilhosa. Espero que você fique com Deus, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.